Gente, boa tarde. Sou Hernani, trabalho na parte de benefícios previdenciários, na diretoria de seguridade, e onde calcula, paga, faz a parte da arrecadação do para manter o benefício, né, que é a nossa finalidade como fundo de previdência. Vou falar aqui sobre os dois planos principais. O FRG Prev, a Gabi já explicou, já deu muita informação, muito bem explanado sobre esse novo plano da Fundação, mas tendo dúvidas lá na frente, a gente vai também voltar nesse assunto, principalmente que eu vi que tem dúvidas sobre portabilidade, sobre possibilidade de resgate e outras coisas. A gente vai falando e a gente vai trocando essa bola com vocês. Vou ver aqui como é que eu apresentar, né? Eu tenho que ser, eu acho que é isso. É isso aqui não, né? Tá aparecendo a Tá, apresentação, mas não entendi. no modo apresentação. Então deixa eu sair daqui, porque eu sempre erro isso. Eu tenho que colocar a apresentação. Eu tenho que escolher esse. Acho que é esse aqui. É isso, não. Isso, tá certinho agora. Essa dificuldade não me acompanha, né, Gabi? Para poder apresentar. Falar para vocês um pouco desses dois planos. De muita coisa a gente já sabe, né, que está nesse período agora, já fez lá no simulador, as dúvidas sobre o valor, a gente já tem alguma informação, mas a gente vai voltar no plano e focar depois mais nas perguntas, nas dúvidas que vocês tiverem, tá? E primeiro, um panorama da fundação, né? Hoje a gente possui mais de 12 mil participantes, mais de 100 milhões que a gente paga por mês na folha, nas folhas de pagamento, tanto do plano BD, do CD e também do FRG Prev, que já tem bastante gente que recebe nesse novo plano, né? Mais de 33 mil beneficiários no plano de saúde. Nós somos o décimo maior uma décima maior entidade, né, de previdência complementar no ranking da BRAP, um patrimônio de mais de 18 bilhões, tem mais de 50 anos de história, né, e paga uma folha anual de mais de 1 bilhão de reais. Nós temos dois planos principais, que é o plano BD e o plano CD, que a gente vai tratar hoje, né, tirando aí do plano Futuros, que é um plano novo que a entidade pediu para ser desenhada, né, no modelo novo, e também o plano FRGPREV, que é aquele plano família, plano instituído, que a Fundação apresentou já para vocês. Mas agora, nessa apresentação, a gente vai falar dos dois planos que nós fazemos parte, né? Nós que estamos agora de saída, fazemos parte de como que esse plano, como podemos receber, portar, fazer o que quiser com um valor desse que a gente tem com os nossos dois planos. O plano CD é um plano de contribuição definida, que na verdade é contribuição variável, porque ele também tem a possibilidade da renda vitalícia, onde a sua contribuição é definida, de acordo com um parâmetro lá, você contribui em cima de tantos por cento sobre o valor, a empresa também coloca esse valor da, da quantia igual. Então, tudo que você faz, a impressão e coloca, né, nas contribuições básicas, e a partir desse saldo, na hora que você se desliga da empresa, o seu benefício vai ser apurado, calculado, com um montante que você conseguiu acumular durante o ano de contribuição. Hernani, desculpa te Sim. interromper. O Cássio colocou aqui no chat que o som tá baixo. Eu não sei se para os demais colegas Deixa eu também. tentar colocar então fone, porque eu não estava conseguindo falar no fone aqui. Então, chega um pouco mais perto. Obrigado. Nada. Deixa eu ver se esse som aqui não melhorou, não, né? Ó, o pessoal tá dizendo aqui que tá ok. Eu acho que pode ser uma questão do Cássio mesmo, Cássio. Por favor, se você Ah, porque eu puder acho que aqui não avaliar estou aí. conseguindo o fone não estava. Não, pode seguir, Nani, porque para mim tava bom, mas eu não sabia se era Tá, por eu eu vou estar falar com um pouquinho mais alto headset. então, aí se estiver baixo, se dá um sinal aí para mim, tá?
E o plano BD é aquele plano onde a contribuição você paga de acordo com o percentual, mas o benefício já está definido. O que significa o benefício já está definido? A regra de cálculo do benefício já foi definida. É sempre com base nos últimos 36 meses de salário de contribuição, e ali vai entrar algumas variáveis que já estão no regulamento, né? No plano CD, quando é que alguém pode se aposentar no plano CD? Para aposentar no plano CD, o que que precisa? Primeiro, tem que estar desligado da patrocinadora. Esse plano ele não tem um vínculo com a Previdência Social. Então, você pode receber um benefício do plano CD sem estar aposentado pela Previdência, que é uma característica do plano CD. Apenas no caso de uma aposentadoria por invalidez, que aí precisaria da aposentadoria do INSS para comprovar esta invalidez. Essa regra que existe no plano. Então, apenas para invalidez, precisa de estar aposentado também pela Previdência Social. Tem que ter mais de 60 contribuições mensais, ou seja, tem que contribuir para o plano por mais de 5 anos, ter mais de 40 anos de idade e mais de 10 anos que não está aqui, que é 10 anos de vínculo com a patrocinadora. Ou seja, eu tenho que estar trabalhando na empresa, né, pelo menos por 10 anos e 5 anos de contribuição. Nessa situação, a partir daí você tem oferecimento à fundação, né, o plano oferece alguns benefícios. Os programados, que, como eu falei, precisa de 10 anos de serviço creditado, 5 anos de contribuição e 40 anos de idade. Esses benefícios programados são a aposentadoria normal, né, e a antecipada. A diferença da normal para a antecipada é apenas a idade. Com a antecipada, você consegue receber o benefício a partir dos 40 anos de idade e a normal com 60 anos de idade. Ah, existe alguma diferença entre a normal e a antecipada? Não, apenas o tempo de acumulação. Essa situação de aposentadoria normal é para cumprir o marco, onde no programa do desenho do plano, as pessoas devem se aposentar com 60. Porém, existe a forma antecipada de receber o benefício, que é com 40 anos. Se fica até 60 ou sai com 40, com 50, o cálculo do benefício é o mesmo, é sempre sobre o saldo de contas, tá? E existem os benefícios não programados, que são aposentadoria por invalidez, né, que precisa estar aposentado pelo INSS, também não tem aquela carência de 5 mais 10 anos, e a pensão por morte, que também não é carência, e é de acordo com a designação dos beneficiários, né? Quando esse benefício ele pode ser solicitado até 60 dias após a fundação tem 60 dias para enviar um extrato com as opções de benefício ou portabilidade, depois tem mais 60 dias para poder fazer opção pelo benefício ou algum instituto que vai ser falado lá na frente. E o benefício do CD, como que é feito o recebimento dele, né? O benefício, antes eu vou falar aqui do cálculo, que eu já tinha repetido a palavra com vocês, mas o cálculo é sempre em cima do saldo, o saldo de conta, ou seja, a sua contribuição, mais a contribuição da patrocinadora, mais a rentabilidade, vai dar o seu total de saldo. Ali, se você fez alguma portabilidade para o plano, também está entrando. Se tiver alguma aposta da empresa, também entra. A partir desse saldo, você recebe o seu benefício. Então, quanto você conseguiu acumular? Conseguiu acumular esse valor, o montante lá. Desse montante, você escolhe como você quer receber. Como você pode receber? Existem dois tipos de renda no plano CD. Dois tipos, a financeira e a atuarial. Primeiro, a financeira. A financeira se divide em duas modalidades de recebimento. Ou você recebe por prazo certo, ou recebe por percentual do saldo. Então, quando eu falo por prazo certo, quando se aposenta, você escolhe. Eu quero que esse saldo aqui eu receba com 5 anos. Ou então com 6, 7, você pode ser de 5 a 25 anos é o prazo que você tem para receber nessa modalidade de recebimento, da renda financeira. Tá? Você pode pegar 25% do seu saldo à vista, daquele montante que você acumulou, até 25% você consegue retirar à vista, e o restante você escolhe nesse prazo de 5 a 25 anos. Também tem o 13º salário, que é como que é feito. Esse valor em cota é dividido pela quantidade de anos, sendo cada ano com 13
parcelas. Isso lá no simulador aparece o valor total, se fizer a conta, vai dar certinho assim, quantas parcelas vai ter com o restante do saldo. Sempre atualizado pela cota, que o benefício de renda financeira, ele é pago, calculado sempre em cota. Em moeda, só é convertido na hora do recebimento, mas a renda financeira, ela toda em cota. Vocês podem ver no scan do CD, falando aqui para o CD e depois falar para o BD também. Quem é do CD, quando recebe aquele extrato, tem a quantidade do valor em cota e a quantidade daquele valor convertido em moeda. O benefício da renda financeira é pago em cota. Então, tem direito a 100 cotas. Naquele mês, quanto é 100 cotas? Multiplica pela cota do mês, vai saber quanto vai ser o benefício daquele mês, tá? E já o percentual do saldo, existe esse intervalo que você escolhe o seu percentual. Pode ser de 0,8 a 1,6. É um, é um intervalo até um pouco pequeno, podia ser um pouco mais elástico, mas hoje o regulamento ele só permite esse tipo de opção. Então, 0,8, 9 até 1,6 do seu saldo. Então, seu saldo em cota, todo mês tira. Você tem um saldo aqui, todo mês tira 0,8 ou 1%, por exemplo. Escolhi 1%. Tira 1% desse saldo. Então, diminuiu. Depois desse menor um pouquinho, tira 1%, vou tirando 1%, aí ele vai minguando, sendo que o valor da cota ela é atualizada. Tá? Nessa modalidade do percentual do saldo, também você pode fazer a opção de 25% à vista do saque e também tem a previsão do 13º salário. Tá? Esse Essa renda financeira, ela não é sujeita ao déficit, né? Depois de você estar recebendo, não tem sujeito porque o valor é só seu. O seu montante do valor ali, daquele saldo que você acumulou, ele fica separado para você. Então, não tem um fundo coletivo, o valor é seu. Então, você vai comendo esse valor até ele diminuir. Não tem déficit. Caso tenha uma pensão, caso venha a falecer, a pensão por morte vai ser recalculada sobre o saldo remanescente. Então, se ele tinha 100 mil cotas e usou 50 mil cotas e veio a falecer, a pessoa que sobrou 50 mil cotas, o beneficiário de pensão vai receber um benefício na mesma modalidade. Se escolher o prazo, vai ser prazo, se escolher o percentual, vai ser percentual. Pode alterar esse intervalo, né? Pode aumentar o percentual ou diminuir, pode também mexer aqui nesse prazo. E vai continuar recebendo sobre o montante do saldo que está lá. Ah, não tem beneficiário lá. Então, vai pagar para aquele beneficiário que você designou, aquele beneficiário indicado. Aquela pessoa que não vai receber o benefício, talvez é um filho maior de 24 anos, mas ele foi colocado como beneficiário indicado. Então, esses 50 mil que sobrou lá, não tem a pensão para receber. Ele vai ser pago para esse beneficiário indicado de uma forma única. Então, todo o valor que está contido, da pessoa que fez a opção pela renda financeira, é do participante. Quando está ativo, vai até minguar o valor até terminar. Caso venha acontecer a fatalidade do óbito, então esse valor ele passa para o pensionista que recebe. Não tendo pensionista, quem recebe é o beneficiário indicado o, o montante do saldo que tinha, o restante, né? O saldo remanescente que tinha lá nessa conta. As contas são individuais, são controladas, comendo cada cota que é usada para pagamento do mês. Como eu falei, é um benefício, essas duas rendas são características daquele plano CD, o plano CD puro, que é igualzinho da mesma forma que é desenhado para o FRG-Prev. Só que o FRG-Prev tem algumas diferenças, como o aumento aqui do prazo, que não é de 5 a 25, é a partir de 5 anos. O percentual de recebimento é 0,2 até 2%. E uma coisa que eu ia falar com vocês, essa alteração aqui de renda, se você escolhe prazo, você vai ficar no prazo para sempre. Você pode alterar. A cada 5 anos, você pode alterar o tipo de recebimento, a forma. Se você escolher o prazo, você pode aumentar ou diminuir esse, esse período. Se você escolher o percentual, você pode alterar o percentual. Só que o regulamento do plano CD, ele apenas permite que isso seja feito a cada 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, você pode alterar esta forma de recebimento. Só que quem escolheu o prazo, vai ser prazo até o fim. Quem escolheu o percentual, vai ser percentual até o fim. Você pode alterar, mudar o percentual
de recebimento, mas não pode ser do percentual para o prazo, nem do prazo para o percentual. Na FRGPrev, essa mudança de percentual, escolha de prazo, alteração, pode ser feita anualmente, tá? Acho que tinha uma pergunta sobre isso também. No FRGPrev, essa alteração é anualmente. No CD, é a cada 5 anos. E além dessa modalidade de plano CD puro, a gente também tem uma renda que é chamada de atuarial. Tem uma renda vitalícia. Renda vitalícia, o que é vitalícia? É aquilo que dura para sempre, até o fim da vida. Essa pessoa também pode, quem fizer opção pela renda atuarial, também antes do cálculo pode retirar 25% do saldo à vista, recebe benefício de forma vitalícia, ele é calculado utilizando como você está, né? As suas características. Se é casado, tem filho, qual a idade dos filhos, a idade dependente, porque esse benefício, a sua idade também, esse benefício, ele é feito um cálculo onde ele tem que durar, ele tem que ter dinheiro para pagar desde agora da aposentadoria até a morte do participante, e se tiver pensão, ele se transforma em benefício de pensão, que esse benefício de pensão vai corresponder a 60% do que pagava a aposentadoria, e ele tem que durar até a finalização final do pagamento do benefício de pensão por morte. Se for esposa, cônjuge, companheiro, companheira, vai de forma vitalícia. Se for filho, até 21 ou 24 anos, se tiver cursando nível superior. Então, e esse plano, para poder garantir este pagamento até o final da vida, esse dinheiro não é mais só seu, esse dinheiro é de todo mundo que escolheu a renda vitalícia. Todo mundo que escolhe a renda vitalícia coloca no mesmo saco o dinheiro, e depois vai tirando daí desse lugar o valor para poder pagar o benefício vitalício, tá? Na financeira, o dinheiro é individual, na vitalícia, o dinheiro vai para o fundo coletivo. Caso e periodicamente, né, a Real Grandeza faz estudos atuariais para avaliar se o dinheiro que tem lá dá para pagar todos os benefícios até o fim da vida deles. Caso tenha alguma situação de déficit, essas pessoas que escolheram renda vitalícia também são sujeitas ao pagamento de futuros déficits, tá? Porque o dinheiro tem que dar. De repente a pessoa viveu mais, então tem o dinheiro tem que ser esticar um pouco mais, ele foi contratado para ser pago, ele tem que ser pago, mas todo mundo que está nessa situação, os empregados estão na ativa, mas quem é da renda vitalícia é, tem a obrigação de pagar algum déficit que possa aparecer no, no caminho, tá? Como eu falei, o benefício de pensão para, para os dois, para as duas formas, tanto a financeira quanto a renda atuarial, são esses benefícios legais. Cônjuge, companheiro, companheira, filhos equiparados, né, que tem que ter 21 anos de idade, e se for universitário, até 24 anos. Para essas pessoas aqui, são os beneficiários legais que devem estar inscritos em a do CD. For sair, na hora de preencher a documentação, lembre, tem que colocar os seus beneficiários, tá? Ele está inscritos lá para receber o benefício, tanto na renda vitalícia ou na renda financeira. Mas existe também a figura do beneficiário indicado, que pode até ser um filho, porque depois de 24 anos ele sai dessa condição, ele pode pular para a condição de beneficiário indicado. Ou então pode ser qualquer outra pessoa. Você pode indicar qualquer pessoa. Ah, não tenho filho. Pode indicar uma pessoa, que você quiser. Amigo, sobrinho, tio, qualquer pessoa pode receber, estar como indicado. Mas o indicado só vai ter direito na falta de um beneficiário legal e se a pessoa aposentada escolheu a renda financeira, ou seja, prazo ou percentual. Porque o dinheiro, eu falei, nessas duas formas nessas duas opções de pagamento, que é prazo ou percentual, o dinheiro é da pessoa. Caso não tenha, mais para quem deixar o dinheiro, não tenha beneficiário legal, vai beneficiário indicado. Se uma renda vitalícia, só é contemplado só o legal, porque é o que está previsto ali na forma de pagamento, tá? Então, o beneficiário indicado para quem escolheu renda vitalícia não tem relevância, não recebe nada, tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouco mais de outras características do plano CD, mas já vai deixar para as perguntas também. Que agora eu vou passar para o plano BD, tá? O plano BD,
para se aposentar. Ele tem umas exigências, é um plano mais antigo, é um plano que foi desenhado lá no início da fundação, né, tem mais de 50 anos, e ele foi atualizando de acordo com a legislação. O plano foi desenhado de uma forma e de acordo com as alterações, obrigações de legislação, até ou para incluir algum benefício, como foi o caso da pensão por morte, que foi incluída em 79, que não existia, não era previsto, ou então algumas limitações que a legislação foi colocando, ele foi sofrendo algumas alterações. Mas é um plano que, falei, o primeiro plano da fundação é mais antigo, então ele tem algumas exigências a mais para poder se aposentar. Primeiro, que a pessoa tem que estar aposentada pelo INSS. É um plano complementar ao da Previdência. Tem que estar aposentado porque na fundação, cada benefício, né, se for uma invalidez, se for uma aposentadoria especial, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ele tem uma característica de cálculo diferente. Para cada tipo de aposentadoria, tem uma forma diferente de cálculo. E precisa estar aposentado pela Previdência Social, ou para ser complementar. Até mesmo também para calcular benefício na mesma modalidade que está na Previdência. Tem que estar desligado para a patrocinadora. Tem que ter mais de 10 anos de contribuição para o plano, todo mundo tem. Tem que pagar a joia quando for o caso. E a joia, as pessoas confundem um pouco esse termo. Joia no plano DD é para aquelas pessoas que entraram com uma idade um pouco maior e falta um pouco de contribuição, a contribuição que ficou faltando. Porque se uma pessoa entrou com 20 anos e vai sair com 60, ela contribui 40 anos. Então, ela conseguiu acumular um valor alto para colocar no fundo que vai ser pago o benefício. Mas se a pessoa entrou com 45 anos, vai sair com 60, pode sair, porque ele só precisa de ter 10 anos de contribuição. Só que ele está contribuindo muito menos. Ele está contribuindo 25 anos a menos que esse que entrou lá atrás. Então, essa pessoa que entra com uma idade maior, quando se aposenta, se ela não conseguiu acumular uma quantidade suficiente de valor para colocar no plano, ela faz uma contribuição extra depois de aposentado, que é conhecida como joia. Tá? Então, a joia é isso, para aquelas pessoas que entraram mais velhas no plano, mas isso aparece na simulação. Quem é do plano BD, aparece lá na simulação o, o cálculo, tá? Se tem joia, se não tem. Além disso, tem, para quem entrou depois de 1979, existem algumas restrições que foram feitas pela legislação. Ou seja, quem entrou depois de 1979, para se aposentar, se for tempo de contribuição, é limitado a 55 anos ou 53 anos. Ah, mas você disse que tem que estar aposentado pela Previdência Social. Eu estou aposentado pela Previdência Social e não tenho 55 anos. Não tenho 55 anos. Posso sair? Pode sair, só que vai ter uma redução proporcional do benefício. São os encargos que são pagos. Tá? Eu esqueci de falar aqui rapidinho sobre o reajuste do plano CD. Tá? A característica do plano CD, acho que eu pulei esse slide, vou voltar aqui. Quem é do plano CD, depois a gente volta pro BD e fala do BD direitinho. Quem é do plano CD, eu falei que existe duas formas de renda, né? Uma que é o prazo percentual, que é a renda financeira, e a outra que é a vitalícia. Quem é renda vitalícia é reajustado sempre pelo índice de atualização do plano. O índice era o IPCA, era, não, era o IGPDI, antes era o IGPDI, em fevereiro do ano passado, alterou, alterou para o IPCA, tá? Não, espera aí. Alterou para o IPCA. Então, era um índice que não acompanhava os investimentos, então ele tá muito diferente do que era necessário. Então, todos os planos de previdência estão alterando seus indexadores. Na época que foi criado, era um índice mais aderente aos investimentos, depois foi alterado. E depois, a partir de fevereiro do ano passado, alterou o índice de atualização do plano. Quem é do plano sabia disso, que estava tendo uma diferença muito grande também, porque para pagamento de empréstimo estava difícil para acompanhar esse, esse índice. Então, foi alterado. E aqui está a tabela de reajuste dos últimos anos, tá? Reajuste, quem escolhe renda vitalícia
é sempre em junho e é pelo índice de atualização do plano, que hoje é o IPCA. Quem escolhe prazo percentual, não existe um mês de reajuste. É sempre a quantidade de cotas que foi recebida multiplicado pela cota do mês. É de acordo com o retorno dos investimentos. A cota aumentou, o benefício aumenta. Caso a cota diminua, o valor do benefício também vai diminuir. Tá? Voltar agora para o plano BD, né? Depois desse parênteses aqui. É, os benefícios são os programados, que são as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade ou especial. E existem também os benefícios não programados, que é invalidez ou pensão por morte. Tá? Tudo isso agora é no plano BD. Como é feito o cálculo do benefício no plano BD? O plano BD, na hora de fazer no seu contra-cheque, quando se aposentar, o benefício é composto de duas parcelas. Lembra que eu falei que, de acordo com o tempo, desde 71, de acordo com o tempo, foram criadas alguns novos benefícios, o regulamento foi alterado. Em 74, foi criado o adicional de aposentadoria. Então, antes era só complementação, a partir de 74 entrou o adicional de aposentadoria, que é mais um valor que acresce ao benefício. Então, o benefício seria feito por a soma de duas parcelas, complementação e o adicional. A complementação é um percentual. Como que eu faço? É um percentual que é aplicado sobre a média dos. Voltei no lugar errado. É um percentual que hoje todo mundo é 100%, né? De acordo com o tempo, de acordo com o tempo de contribuição. Quem tem 35 anos de contribuição é 100%, sobre o SRB. Essa sigla, Salário Real de Benefício, é a média dos seus, a média dos seus últimos 36 salários. Aquelas pessoas que entraram depois de 82, na hora da contribuição, ela só consegue contribuir acima de até o valor de três tetos da Previdência Social. Agora, a partir de janeiro, passou para 23.358. Então, se meu salário de contribuição é até 23.358, se eu entrei depois de abril de 82, eu contribuo até esse valor. Caso eu receba mais que esse valor, entre a partir dessa data, minha contribuição também é limitada a esse salário de contribuição. É calculado apenas em cima desses três tetos, que dá 23 mil e pouco. Caso receba mais, não paga contribuição. Porque na hora da aposentadoria, o meu benefício vai ser calculado também limitado a esse teto, tá? Em cima da média desses 36 últimos salários, aplicando o mesmo índice da Previdência Social dos últimos de correção, você acha o seu salário real de benefício, a média. Nessa média, eu aplico um percentual. Nessa média, eu aplico percentual que hoje todo mundo é 100%, todo mundo sai com mais de 35 anos de contribuição. Então, dessa média, eu diminuo o valor do INSS hipotético. O que é o INSS hipotético? É um valor do benefício calculado na mesma forma da fundação, só que utilizando o teto da Previdência. Essa forma, é muito diferente do que eu recebo hoje, é diferente do que eu recebo no INSS. Sim, porque o INSS hoje ele pega todas as contribuições de 94 até hoje, joga um fator que reduz, atualiza pelo índice, então tem um valor diferente, joga um percentual que reduz achata um pouco o seu benefício. Você mesmo pagando no teto, muito difícil consegue receber um teto. Então, o regulamento da fundação não acompanhou esta alteração na Previdência. Para calcular a complementação, usa os 36 últimos meses, apenas os últimos 36 últimos meses de salário que recebe. E na hora de abater o INSS, também é calculado em cima dos últimos 36 últimos meses. Então, naquela média dos 36 últimos salários, abate esse valor de INSS hipotético, que hoje está 7.786 aqui de janeiro, esse valor do hipotético, tá? Então, eu tenho a minha média de salários, diminuído o hipotético e depois somo com o valor do adicional de aposentadoria. Esse aqui foi criado lá em 74.
Esse valor é um percentual que vai. É para aquelas pessoas que ficaram mais tempo na fundação contribuindo. Se uma pessoa sai, mulher com 25 a 29 e o homem com 30 a 34, ele recebe 20% desse valor aqui, ó, do teto de contribuição, de 8.608. Então, quem sai, homem até 34 anos, recebe esse adicional de 1.721 reais. Se a mulher tiver 30 ou o homem 35, além da complementação, vai receber 2.152 reais, tá? Para quem sai na aposentadoria especial, como é, o tempo de contribuição é menor, esse valor também é adicional é um percentual menor. Então, joga em cima desse teto de 8.608, de acordo com o tempo que você saiu na sua especial, esse percentual vai 16,66 até 20%, tá? Isso aí é o seu benefício de aposentadoria do plano BD. Então, mas isso aí está tudo explicado lá no simulador. Quem saiu olhar no simulador e clicar lá, tem todas essas variáveis apresentadas no simulador. Como a Gabriela fez também no final da apresentação, vou colocar aí no chat essa apresentação para vocês depois terem informação mais fácil de consultar, né? Porque só falando, muita informação acaba a gente fica um pouco perdido. Mas essa apresentação vai ser colocada lá no chat. O reajuste é feito sempre na mesma data da Previdência Social, né? Que é que agora é janeiro, né? E utiliza o mesmo índice da Previdência que hoje está usando o INPC, que é a variação da nossa UB, tá? Então, aqui é o histórico dos últimos reajustes que tivemos na Previdência, que é calculado pelo INPC, e agora em janeiro, para quem está saindo, tem mais de um ano, né? O valor do reajuste é de 3,71. Reajuste vai ser aplicado agora em janeiro, tá? Que é o mesmo índice de reajuste que os aposentados da Previdência Social estão recebendo. Quem são os beneficiários para a pensão por morte? Como eu falei, para receber um benefício, é totalmente as carências e exigências são as mesmas da Previdência Social. Para receber o benefício de pensão por morte, também tem que ser o mesmo beneficiário que foi reconhecido pela Previdência Social para receber a pensão por morte, que é um benefício que é de 45% do valor da aposentadoria, né? É um percentual relativamente até baixo, mas pelo desenho do plano é 45% do que o aposentado recebia. E quem vai receber isso? Todas as pessoas que recebem benefício de pensão por morte na Previdência Social. Sendo reconhecido na Previdência, também é reconhecido aqui na Fundação. E também a mesma forma, cônjuge companheiro, filhos equiparados, irmãos de até 21 anos, né, que não seja inválido, como filho também, se não for inválido, e pais que comprovem a dependência econômica. Mas para receber na Fundação, tem que estar recebendo o benefício de pensão por morte da mesma pessoa na Previdência Social. Essas são as formas os benefícios que são pagos no plano BD e no plano CD. Vou falar agora do imposto de renda, né? Como que é calculado, em cima de que é calculado. Para o plano BD, o cálculo do imposto de renda é o mesmo, que é a mesma forma que utiliza hoje no salário do empregado. É o que faz para o pessoal da ativa, né? O pessoal que está trabalhando, o pessoal recebe o seu salário. É aquele percentual que vai, quem é isento zero até 27,5%, naquela tabelinha de R, né, de acordo com sua base de cálculo, aonde ela se encaixa, joga o percentual, né? E do percentual você tem uma parcela a deduzir. Então, se você recebe acima de 4.664, seu benefício já abatendo. Ah, eu tenho dependente, então eu vou abater 189,59 para cada dependente. Eu tenho, por exemplo, recebo R$ 6.000 de aposentadoria. Desses R$ 6.000, eu pago contribuição fundação, pago R$ 200, abate a contribuição. Eu tenho mais de 65 anos, eu posso abater desses R$ 6.000, 1.903,98. Eu tenho independente, eu posso abater 189,59.
Então, eu pago pensão alimentícia, eu abato a pensão alimentícia. Depois que fizer todas as deduções, eu vou pegar esse saldo, essa base de cálculo, vou procurar aqui na tabela onde ele se encaixa e depois eu aplico o percentual desse resultado que eu apliquei, eu coloco a parcela, eu diminuo o valor de acordo com a sua tabela. Se eu estou nessa faixa de acima de 4.664, jogo 27,5% em cima desse valor. No resultado, eu diminuo 884,96, que é o valor do imposto de renda que eu vou pagar. Isso na tabela progressiva. Isso é para BD, todo mundo BD é sempre essa tabela, e para o plano CD, para quem não fez opção pela tabela regressiva. Uma das características da tabela progressiva é que você desconta esse valor de imposto de renda. Lá no final, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, no final, em março, né? De cada ano do ano seguinte, você pode fazer algumas deduções, aquelas deduções de saúde que é feito, o campo educação, todas aquelas possibilidades que você tem de fazer a dedução, pode ser feito na tabela progressiva para depois fazer aquele cálculo final do imposto de renda. Só que vai somar as suas duas rendas, tá? Aqui, quem é aposentado pelo INSS soma a renda e faz o cálculo do imposto de renda, mas só que cálculo total. Porém, ele permite essas deduções, tanto aqui de dependente, como parcela isenta para quem tem mais de 65 anos, pensão alimentícia, contribuição à fundação, tudo isso você consegue abater na hora de fazer o cálculo, seja agora ou seja na hora da sua declaração de ajuste anual. Na declaração de ajuste anual, ainda você consegue incluir despesa com saúde e com educação, tá? Mas existe também o regime regressivo de de tributação. É um regime que foi criado lá em 2004, a partir de 2005 ele entrou em vigor, mas só que é exclusivo para o plano CD. Quem é do plano PD não fizeram, não teve opção para fazer escolher essa forma de tributação. Então é só para quem é do plano CD ou do FRG Prev, quem tiver, ou do plano Futuros. Mas no nosso caso aqui não está falando só BD e CD, é para o plano CD. Mas tem um percentual que vai de 35% a 10%. E como calcula esse imposto de renda? Né? Vou mostrar aqui. De acordo com o seu tempo de contribuição, não é o tempo de contribuição total. De acordo com a idade da sua contribuição, você, o teu percentual de desconto de imposto de renda, ele vai diminuindo, ele vai regredindo. Ou seja, no plano, no plano CD, se eu fiz a opção por uma renda de prazo certo, existe uma tabela que é feita da seguinte forma. Quem escolheu uma renda financeira, existe um método chamado PEPS. PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na hora que eu estou pagando o, o benefício de março, escolhi prazo. Estou pagando o benefício de março. Esse benefício eu estou usando qual contribuição que você fez? Quais contribuições foram feitas? Vou lá ver aonde foi feita essa contribuição. Sigo até lá o dia que estou pegando a contribuição. Ah, essa contribuição tem mais de 10 anos. O dinheiro que eu estou tirando hoje, o dinheiro que eu estou tirando hoje para pagar o benefício de hoje, se esse dinheiro entrou no fundo tem mais de 10 anos, vou pagar 10% desse imposto de renda só. 10% de imposto de renda sobre esse valor. Ah, não. Eu estou recebendo um benefício hoje do plano CD, é, numa forma financeira. Estou pegando uma contribuição que ela só tem 7 anos. Eu paguei há 7 anos, entrou uma contribuição e essa contribuição está sendo usada. É a mais antiga que eu tenho, está sendo usada para pagar o benefício desse mês. Então, vamos ver, onde está 7 anos? Está aqui entre 6 e 8 anos. Se é entre 6 e 8 anos, vou pagar 20% desse valor, tá? Então, na renda financeira é feita desta forma. Então, você, de acordo com a contribuição que estiver usando, de acordo com o tempo de acumulação, quanto tempo mais você tem, vai ser menor o seu percentual de imposto de renda. E se eu escolher uma renda vitalícia, como que eu vou saber? Se ele falou, o Hernani falou que o benefício vai todo, o dinheiro vai todo para um lugar só, misturou tudo.
realmente mistura tudo, mas na hora de calcular o seu benefício, essas contribuições já foram carimbadas com cada data e é feito um prazo médio ponderado. É uma conta bem, foi indicada pela Receita Federal, né, que a gente tem que seguir, onde cada contribuição usa um fator e cada contribuição que foi feita mediante ao montante que ele conseguiu acumular recebe um peso e esse peso vai aumentando o seu prazo de acumulação. Se no total das contribuições, as maiores contribuições foram feitas, se nesse prazo médio deu 7, por exemplo, 7,47, né? Ele contribuiu 15 anos, mas essa contribuição foi linear, é uma coisa que não existe. Foi uma simulação feita de uma conta linear. Pagou sempre R$ 1.000 de contribuição a vida inteira. Ele não teve aumento de salário, não teve uma contribuição maior, naquela de PL que a gente recebe, não teve. Então, seria 15 anos de contribuição, a média de contribuição ficou 7,47, vai ser 20%, tá? Mas, de acordo com esse prazo médio, prazo de acumulação, que é um prazo médio ponderado, vai ser feita a análise. Se te for com 9%, vai ser 15%. Se for acima de 10%, vai ser 10 anos, vai ser 10% o cálculo, tá? Então, na renda vitalícia, a forma de cálculo não usa a contribuição lá de trás, faz uma média com todas as contribuições que foram feitas, do montante que conseguiu acumular, e ali faz o cálculo. Tudo isso tem no simulador também, tá? Como eu falei, a partir de janeiro de 2005 foi instituída a modalidade da tabela regressiva, né? Onde quando a gente entra na empresa, é oferecido a opção pela forma de tributação. Quando você entrou, então quem entrou antes de 2005 já tinha sua contribuição e a partir dali começou a oferecer essa modalidade de tributação, né? Então, você escolhia lá, era uma escolha irretratável, onde você escolheu a sua forma de rendimento, de tributação, e esse valor ia te acompanhando, você sabia quando ia ficar lá a sua aposentadoria, né? Ela era no momento da adesão, é no momento da adesão também, né? Do plano CD, da FRG Prévia ou Futuros, né? Se a pessoa não fez opção, não se manifestou naquele prazo de 30 dias que é dado depois da adesão ao plano, ele acaba ficando na tabela progressiva. Muita gente entrou no plano de previdência, né? E não fez opção e acabou ficando progressivo. Então, tem essa dificuldade. Ah, eu não sabia como que era, porque era muita informação na hora da adesão entrando para a empresa, tá? Então, as pessoas escolhem o seu regime de tributação e na hora de receber ou o benefício ou fazer um resgate, né, esse imposto de renda acompanha a opção de tributação, né? Essa, para quem fez opção pelo regime regressivo, caso venha fazer a portabilidade, essa escolha ela acompanha na hora de portar. Então, era do regressivo. Jogo para um outro, porto com outro plano, essa opção também vai toda para outro plano também. Se eu era regressivo aqui na fundação, sair, vou para o FRG Prévia, eu fico com a fundação assim, sou do plano CD, deixar claro, sou do plano CD. Vou para o FRG Prévia, tinha feito opção pelo regressivo, essa minha opção de tributação segue comigo para o novo plano. Agora, se era progressivo e no FRG Prévio sou regressivo, esse progressivo, quando entra lá na FRG Prévia, ele vira regressivo, aí começa a contar daquela data. É um ponto bem interessante para saber, porque a gente tem que entender bem essa forma. Se eu sou progressivo, vou para o FRG Prévio, e lá eu era regressivo, sou regressivo, esse valor ele entra como regressivo e começa a contar do zero. Então, se eu receber um benefício naquele momento, seria 30%, 35% de tributação. Né? Falar aqui umas, uns dados que a gente compara sempre os dois regimes, né? Na hora de calcular o, o imposto de renda, né? O progressivo vai sempre em cima do valor do benefício. Se o valor do benefício for mais alto ou menor, a tabela ela vai alterando, vai oscilando. Lembra que eu falei? Até R$ 2.000 é isento, acima de 4.000 é 27,5. Nesse intervalo, de acordo com o benefício, joga o percentual. No regressivo, é sempre prazo de acumulação. Quanto mais antigo,
menor é o percentual de tributação. Ajuste anual. O que que é ajuste anual? Aquela declaração de imposto de renda que a gente faz lá em março. No progressivo, você pode fazer o ajuste, você pode colocar, eu tive despesa com saúde, posso colocar aí abaixo na hora do cálculo. Eu paguei pensão alimentícia, posso abater na hora do cálculo. Já no regressivo é uma tributação exclusiva. O que descontou dali, o que descontou daquele valor, daquele valor, eu nunca mais vejo aquele valor. Foi 10%, foi 10%. Se eu tenho dependente, se eu tenho mais de 65 anos, se eu pago pensão alimentícia, para a tributação regressiva, isso não conta. É 10% e ficou para a Receita Federal e pronto. Se for 20%, ficou para lá e não tem como nem fazer aquela declaração para receber a diferença do valor, tá? Caso a pessoa venha a ser isenta por moléstia grave, a lei permite para aquelas pessoas que possuem alguma moléstia grave, tipo cardiopatia grave, pessoa que já fez, infartou, que é um dos exemplos que a gente pode usar. Então, você tem apresentando um laudo médico na Previdência, um laudo médico para a Fundação Real Grandeza, de um órgão oficial, que é do governo, né? Ou então do SUS, né? Quero falar, contendo todas as determinações legais, que é menção da lei, a data do início da doença, se é passível de controle, desde quando, exames complementares, carimbo, assinatura e matrícula do médico, tem que ser de um órgão oficial, não pode ser um laudo particular. Tem pessoas até que fazem tudo isso, levam no INSS, quando o INSS defere a isenção, né? Que levo, assim, faz o sistema todo pelo INSS, recebe a isenção de lá, como o INSS passa por perícia e é um órgão oficial, traz essa isenção para a fundação e a pessoa deixa de pagar imposto de renda, tá? Porque a lei permite para quem é aposentado pela Previdência Social, tem que ser aposentado pela Previdência Social também, e tem alguma dessas doenças que existe que são expressas na lei de moléstia grave, né, pode receber isenção. Essa isenção é tanto para o regime progressivo quanto para o regime regressivo. Como eu falei, não permite no regressivo nenhuma dedução de 65 anos ou de dependente, mas no progressivo, sim, tá? Contribuição por planos também só no para aposentado, somente no regime progressivo, depois de aposentado, o regime regressivo não utiliza contribuição para deduzir para calcular o imposto de renda. Apenas na época da acumulação, quando está nativa, você pode utilizar. Quando estiver recebendo benefício, se fez alguma contribuição, mesmo que seja aquela contribuição extraordinária, ela não pode ser usada para fazer a dedução, né? E um benefício de risco, que significa uma invalidez, por exemplo, ou então a pensão por morte, ela é uma tributação normal, utiliza a mesma tabela. Caso seja de uma aposentada por invalidez na regressiva, não chega até 35%. O máximo que é permitido por lei descontar em imposto de renda seria 25%. Só que a pessoa vai ficar com 25 até chegar aos 6 anos, né, para poder passar aquele período de 25, quando chegar de 20, para diminuir a alíquota. Tem que ficar até os 6 anos recebendo para poder reduzir essa alíquota de imposto de renda. Tudo isso é o que a gente tem da, do regime de tributação, né? Das duas formas de tributação que a gente tinha até o dia 10, até acho que foi quinta-feira, né? O dia 10 foi quinta-feira ou quarta-feira. A gente isso, porque chegou no dia 10 de janeiro, foi publicado a lei 14.803, né? Que no site hoje da Fundação, eu não vou conseguir falar muita coisa sobre isso. No site da Fundação já tem algumas perguntas e respostas sobre esse assunto. E já está marcado também lá no site. Podem todo mundo fazer inscrição nesse webinar que vai ser feito na sexta-feira, lá no dia 17. Já está lá no. Já vi hoje, está na página, para você poder fazer a sua agendamento. Vai ser um webinar que vai se tratar apenas sobre esse assunto. Por quê? Vou, Estamos ainda. Quer falar, Eduardo? vou colocar o link aqui para o Ah, pessoal no tá. chat. É um assunto novo. Essa legislação alterou aquela lei lá do regressivo, só que não tem muita explicação, entendeu? Tem algumas informações que são dadas, a gente entende o que vai acontecer, mas a gente não tem algumas particularidades que a gente não tem a resposta ainda.
a gente vai participar de um outro evento, o pessoal da fundação participar de um outro evento explicando sobre essa alteração, para sexta-feira já passar para vocês o que essa lei mudou. A princípio, o que traz as principais mudanças dessa lei, que isso aí a gente pode já afirmar, está bem claro nela, que é a alteração do parágrafo 6º, que dizia que a pessoa tinha que fazer opção até 30 dias depois da sua adesão. Seria uma opção irretratável, irrevogável. Quem escolheu para o regressivo ficaria no regressivo, quem escolheu o progressivo fica no progressivo para o resto da vida, na hora de receber o benefício. Só que isso você fazia lá atrás, na sua adesão. E essa lei diz o seguinte, que a pessoa, essa escolha da tributação pode ser feita até o momento da obtenção do benefício, ou então na hora de pedir o primeiro resgate. Na hora de pedir o resgate, ou até na hora de receber o benefício, você pode fazer essa opção, entendeu? Então, quem fez a opção pelo progressivo, eu queria muito estar no regressivo. Então, pode, até no momento de receber o primeiro benefício, você pode fazer essa de alteração da sua tributação, tá? Não precisa mais ser, pelo que diz a lei, não precisa mais ser lá na adesão. O que eu indico para todo mundo e o que a Fundação está indicando também. Não faça opção agora. Quem está no progressivo, espera, mas antes de fazer o requerimento, porque toda essa alteração a gente vai ver até sexta-feira, a gente já está alterando o sistema. O simulador vai ser alterado, mostrando para vocês as duas formas de tributação, para ver o que fica melhor. A gente vai ver como que o sistema, né, os nossos fornecedores de sistema também já estão alterando para cumprir essa obrigação legal, para poder fazer o ajuste no sistema para a pessoa. Eu sou regressivo. Eu não recebi o benefício, posso ter alteração ainda. Então, quem fez opção, até quem fez a opção pelo regressivo, pode voltar para o progressivo, tá? Essa escolha pode ser feita depois da publicação dessa lei, pode ser feita. Só que os sistemas estão sendo adequados, o entendimento dessa legislação para outros casos também está sendo já. A gente vai participar desse evento que vai tirar essas dúvidas e também os ajustes dos nossos sistemas, nos requerimentos online, nos simuladores e também nos nossos sistemas. Como eu falei, as duas formas que diz aqui, quem não fez opção pode fazer opção até o momento do resgate. Quem está aqui, mas entrou nesse webinar, vai sair só na frente, o ideal é que não faça, só deixe fazer a opção quando for pedir o benefício, for fazer, antes de receber esse benefício, ou o resgate, tá? Então, quem fez pode alterar e quem não fez opção, deixa para fazer opção só na hora de receber o benefício, tá? Mas, além disso, informação sobre essa lei vão ser passadas todas mesmo na sexta-feira, depois que algumas informações foram esclarecidas para a Real Grandeza. Porque também na lei tem um, um artigo que fala sobre as pessoas que já estão em benefício, pode fazer alteração, mas como que será essa alteração? Eu estou em benefício, estou em progressivo, vou mudar para regressivo. Começa a contar agora o prazo de acumulação, vira 35%, usa lá de trás o tempo, o prazo leva. Então, a gente não tem essa informação para dar. Então, para não falar algo que seja sem um respaldo legal, sem uma orientação, uma informação confirmada, a gente vai deixar para tratar sobre isso lá na frente. Mas essa opção que é dada agora para o pessoal que está saindo, né, até a data da aposentadoria, até recebendo o benefício, que pode ser alterado sim a forma de tributação, tá bom? Quem ainda não está recebendo o benefício ou não pediu resgate, não recebeu o primeiro resgate, pode fazer essa alteração no, no seu, no seu regime de tributação, tá? Eu peço que vocês esperem pelo menos até sexta-feira, né, para esclarecer essas dúvidas, porque a gente não tem muito o que falar sobre isso, mas é um pedido há muito tempo, tanto das entidades, dos participantes, da ABRAP, para poder facultar essa informação, essa escolha depois, quando está no momento da aposentadoria, como você vai ver o teu saldo, quanto vai ficar,
a tua realidade nesse momento. Não lá atrás, quando você entrou na empresa, fazer uma decisão para o resto da sua vida, tá? Né? Todo mundo que saiu recebeu por e-mail algumas informações, como se pode aposentar, o que tem que fazer, quem paga pensão alimentícia, quem não paga, quem tem direito à aposentadoria, se você não tem, os institutos que, que pode fazer opção, o que que é margem, tudo isso foi enviado, e a gente pede para que seja enviado por e-mail, tá? Para vocês. A documentação para receber o benefício é o requerimento da concessão do benefício, requerimento da fundação, né, que tem que ser preenchido, a cópia da rescisão do contrato de trabalho, a declaração de dados cadastrais, também a atualização dos seus beneficiários, declaração de dependentes para IR e a carta de concessão para quem é do INSS, para quem é da invalidez que tem que estar aposentado pela Previdência. Então, esses documentos que devem ser enviados no kit para vocês já explicando, é o que a gente precisa para receber, para dar entrada na aposentadoria do plano CD. Já do BD, também o requerimento de concessão, a cópia da rescisão de contrato de trabalho. Precisa, além disso, a carta de concessão, que a gente tem que saber o benefício que você recebe na Previdência para calcular o benefício da mesma espécie. Detalhamento do crédito no INSS, que é aquele histórico de crédito, para saber se aquele benefício está ativo. Aí eu posso trazer aqui uma carta de concessão que eu aposentei lá atrás, mas eu suspendi minha aposentadoria. Então, essa comprovação que o benefício está ativo, porque a fundação paga no plano BD, enquanto o INSS estiver pagando na, o seu benefício também, tá? No plano BD tem que estar em paralelo, e complementa ao, ao benefício do INSS. Caso não seja aposentado no INSS, não pode estar aposentado no plano BD na fundação. A gente também faz toda a contagem de tempo, então precisa da cópia do carteira de trabalho, dos contratos de trabalho, certificado de reservista para aquelas pessoas que prestaram serviço militar e também dos relatórios, aquele SB40, tudo que caracteriza uma atividade especial que aumenta no seu tempo de contribuição, tá? A gente tem até 45 dias para fazer o primeiro pagamento, né, de benefício, depois seu requerimento, estando a documentação toda ok, até 45 dias é feito o primeiro pagamento do benefício. No plano BD e no plano CD, a data do início do benefício é sempre um dia depois do desligamento, que é a data do início da sua aposentadoria. Todos os documentos não podem estar rasurados, tem que estar tudo assinado, datado, os formulários. A data de pagamento do plano CD é o último dia útil do mês e do plano BD é sempre o penúltimo dia útil do mês. Importante, quem paga pensão alimentícia tem que trazer o ofício para a fundação. Esse ofício tem que ser endereçado para a fundação também. Por quê? O ofício nada mais é do que uma ordem do juiz para a fonte pagadora descontar daquele empregado o percentual X do salário dele para pagar a pensionista. Ah, mas eu pago pensão há muito tempo em Furnas. Você demora a sair esse ofício para pagar a fundação. Você pode fazer o pagamento por fora ou traz esse mesmo ofício de Furnas, com uma autorização sua, e, dizendo que você autoriza que dê continuidade por um período de 3 meses para a gente continuar esse desconto com base no que foi decidido lá atrás no seu ofício, né, com os dados bancários atualizados do pensionista, né, do pensionamento, quem recebe pensão alimentícia, para que a fundação proceda esse pagamento até que consiga um novo ofício endereçado à fundação. A fundação não pode, depois desse período, manter esse desconto de pensão alimentícia, porque é uma ordem explícita à fonte pagadora Furnas, né? Apesar de ser a pensão quem paga é você, mas uma determinação para que a fonte pagadora desconte do salário percentual. A realidade era outra, é outro momento, as contas bancárias que estão lá são diferentes. Então, caso pague pensão alimentícia, peça para atualizar esse ofício, né? É um trabalho chato, mas precisa que esse ofício seja endereçado à Real Grandeza, tá? E para quem é do plano BD e sai com uma aposentadoria especial por antecipação de tutela, tem que mandar essa documentação para a gente com o transitado julgado, para que a fundação possa também pagar a aposentadoria especial
nos mesmos moldes, calcular também uma aposentadoria especial na fundação. Tá? Até agora, eu falei sobre as aposentadorias do plano BD e do plano CD. Mas a gente sabe que tem muita gente que saiu agora e não tem, de repente, os 10 anos de serviço creditado, não tem os 5 anos de contribuição, não tem o tempo para aposentar, não tem a idade para se aposentar no plano CD. Então, quem não pode se aposentar, o que faz? O que pode fazer nesse momento? Qual a opção? Ah, falou tanto de aposentadoria, mas eu ainda não tenho, não cumpri, tem alguma carência que está faltando. Então, o que eu posso fazer? Para isso, existem os chamados institutos, que é aquelas pessoas que não podem se aposentar, pode fazer opção por algum desses institutos. Tudo isso, quando você sai da empresa, falei que a fundação manda um extrato. Então, a gente tem até 30 dias para mandar um extrato. Nesse extrato, para todos os desligados, participantes foram desligados da patrocinadora. Vai ter esse extrato que é de forma individual, mostra a sua situação de acordo com o seu plano, diz, você pode ter opção por esta aposentadoria. Aí mostra lá que você pode aposentar. Caso não queira, então não pode ter opção, só pode ter opção pelo instituto. Ah, não, pode fazer uma opção pela aposentadoria, mas também é oferecido um instituto. Então, esses 4 institutos que a gente vai falar agora. O benefício proporcional diferido, o resgate, a portabilidade e o autopatrocínio. Então, a gente vai começar agora pelo autopatrocínio. O que é essa palavra diz? Autopatrocínio. A gente tem um plano patrocinado, tem a patrocinadora, a empresa que paga junto com a gente a contribuição. Quando a pessoa sai da empresa, ela perdeu esse vínculo, ela pode continuar pagando a sua contribuição. Quando ela faz opção pelo autopatrocínio, ela está fazendo a parte dela e também está fazendo a parte da patrocinadora. Então, ela é responsável por esse pagamento. Aquela contribuição que era feita, uma parte você pagava e outra parte a empresa paga, quem faz a opção pelo autopatrocínio, as duas partes o participante vai pagar. Então, ela pode fazer a escolha por este instituto, que ele mantém um vínculo com o plano, por exemplo, o plano de contribuição definida, né? Por exemplo, ele continua naquele plano, continua contando aquele prazo, aquele tempo, e até completar o tempo que você quer se aposentar. Eu preciso fazer isso até chegar a uns 10 anos, que eu entrei na empresa, tem 9, saí, falta um ano. Então, quero continuar pagando até chegar aos 10 anos de contribuição. Falta a idade, eu tenho 38 anos, faltam 2 anos, quero pagar até completar os 40 para receber o benefício. Então, eu posso manter essa contribuição até completar a carência para receber o benefício, ou então até quando eu quiser, que eu posso continuar pagando para poder aumentar o meu saldo. Isso no plano CD, né? Esse esse tipo de contribuição, eu falei, paga a mesma contribuição que você pagava na empresa, só que paga também a parte da patrocinadora. Mas eu escolhi 10% e agora fica muito alto. No momento que você faz a opção pelo autopatrocínio, você pode também reduzir o percentual. Se você pagava aquele total de 10%, você pode reduzir para 4,5%, que fica um valor bem parecido. Então, você pega, eu não quero pagar 10%, vou ter que pagar 10% mais 10%. Eu faço aquela conta de 2% em cima de tudo, mais 10% do que excede as 7 URs, e escolho um percentual menor para poder garantir o meu vínculo e entrando valor para o meu plano, tá? Você pode fazer essa pode continuar até quando você quiser. Não quero mais contribuir. Então, você tem uma opção de mudar para um outro instituto. Escolhi autopatrocínio, tem que ficar agora a vida inteira fazendo isso? Não. Eu posso, depois do autopatrocínio, eu posso passar para o benefício proporcional diferido, que vai ser o próximo tema que a gente vai tratar, ou posso portar para um outro plano, talvez para o FRGPL, se for o caso, se for interessante, ou até mesmo fazer opção pelo resgate, que não é uma boa opção para ninguém, ou conseguir já garantir a minha carência, posso pedir um benefício, então eu já tenho direito ao benefício, tá? O plano CD, ele pode pegar um benefício depois de estar elegível a ele, né? E o plano BD é depois de estar aposentado pela Previdência Social.
tá? A contribuição vai ser sempre a sua parte, a parte da patrocinadora, e não tem carência, tá? Não precisa de ter tantos anos vinculado ao plano para poder fazer opção pelo patrocínio. Saindo da empresa, você pode já fazer opção por esse instituto. Mas eu não quero contribuir. Eu quero ficar vinculado ao plano, mas eu não tenho condição de tirar um valor hoje para contribuir para o plano. Se você tem mais de 3 anos de vinculação ao plano, você pode fazer opção pelo benefício proporcional diferido. O que significa benefício proporcional diferido? O benefício ele vai ser calculado proporcionalmente ao que você já contribuiu. Ah, se eu sou do plano CD, eu falei que o benefício do plano CD ele é em cima do meu saldo de contas. Então eu paro de contribuir agora e quando eu tiver condição de receber um benefício lá na frente, ele vai ser calculado em cima do meu saldo de contas. É um saldo de contas menor? É, mas eu não quero mais pagar nada para a fundação, não quero mais colocar no plano CD mais nenhum valor, não tenho condição de fazer isso agora, então fico no BPD, que é esse benefício proporcional diferido, a sigla que muitas podem falar BPD para vocês, é esse benefício proporcional diferido, quando eu tiver condição de receber a minha aposentadoria ou ter a idade, ou chegar àquela carência que eu tenho que cumprir, meu benefício é calculado em cima desse montante que está lá. O valor que eu acumulei, que a empresa acumulou para mim, continua lá na sua conta e continua sendo valorizado pela cota, pelo retorno dos investimentos da formação. Agora, quem é do plano BD, que é uma situação até mais complexa nesse ponto, para se aposentar tem que estar aposentado para o INSS. Com a mudança da Previdência, nem sempre está saindo aqui na mesma época que está lá, não está aposentado pela Previdência Social. Então, se você é do plano BD e não tem condição de aposentar ainda, pode ficar no BPD, que é que é calculado de uma forma diferente. Ou seja, vai ver quanto tempo você tem de contribuição para a Fundação Real Grandeza. Aí eu tenho 25 anos de contribuição à Fundação. Vai calcular hoje, na sua saída, se eu não tenho direito a uma aposentadoria no plano INSS, não tenho condição de receber aposentadoria no plano BD do BD. Então, eu tenho 25 anos de contribuição, eu vou calcular uma aposentadoria hoje, como se eu estivesse saindo hoje na empresa com 100%, como se eu tivesse cumprido todas as exigências de tempo, né, de 35 anos, e desse benefício eu vou jogar uma proporção. O benefício é proporcional. Se eu tenho 25, vai ser 25 sobre 30. Sendo que essa primeira data é o tempo que você tem de contribuição apenas para a fundação, não é só contribuição total para o INSS, não. Quem tem serviço passado vai ficar para lá. Mas se eu entrei na fundação em 95, então vou ter 28 anos. Calculou aposentadoria e vou jogar um 28 sobre 30, então vai ter uma redução proporcional. Ah, mas eu entrei em Furnas, foi lá em 93. Ué, então já tenho 30 anos. Então posso ter opção pelo BPD, só não vou receber agora, mas vai ser 30 sobre 30, meu benefício já está garantido lá. Quando eu estiver com a carta de concessão da Previdência Social, eu venho na fundação, ó, já me aposentei pela Previdência, não precisa da aposentadoria para receber no BD? Tá aqui a aposentadoria. A partir daquela data, eu começo a receber a aposentadoria do plano BD, tá? Esse benefício proporcional diferido, ele garante você o seu benefício de acordo com quanto você contribuiu proporcionalmente ao plano. Lembrando que para fazer opção por esse plano, tem que ter por esse instituto, tem que ter pelo menos 3 anos de vinculação ao plano. O próximo, até, que a Gabi já falou, é a portabilidade. O que é portabilidade? É você tirar todo o recurso que está no seu plano de origem. Um exemplo, estou no CD. É importante falar isso, estou no CD. Eu quero tirar do CD e levar para um outro plano. Eu posso levar para um outro plano, para até uma entidade aberta, só que, sinceramente, não vale nada a pena, porque existe até uma legislação que, caso você leve para uma entidade aberta, a forma de recebimento desse benefício tem que ser no mínimo de 15 anos ou vitalícia. Então, você não tem nem flexibilidade para receber esse benefício for uma entidade aberta. Ou, no caso que foi apresentado pela Gabi, eu posso pegar esse valor e portar para o FRGPREV, por exemplo, que é o fundo, a previdência
novo plano aqui da fundação. Eu posso portar. Então, o que porta? É só a sua contribuição? Não. É a contribuição da patrocinadora. Vai tudo para o outro plano administrar esse teu recurso. Agora, eu fiz a portabilidade para o FRG Prévio. Tenho mais de 50 anos. E tem um saldo lá que dá para gerar no benefício, já posso receber o benefício no próximo mês. Então, a pessoa de repente tem uma idade um pouco maior, mais de 50 anos, e tem algum recurso, não tem condição ou não quer receber pelo plano BD, pode pegar esse valor e portar para o FRG Prévio, tá? Essa transferência de todos os recursos, tanto a sua parte quanto a parte da empresa. Quando eu falo tanto a sua parte quanto a parte da empresa, eu estou falando exclusivamente do plano CD. O plano BD, quando pede a portabilidade, vai só a sua contribuição, que no plano BD é chamado de reserva de poupança. A parte da empresa já está no fundo coletivo para garantir os benefícios vitalícios. Então, se alguém for do plano BD, não faça portabilidade. Você vai tirar só aquele pedacinho seu, né, e vai levar para outro plano, sendo que seu benefício vai ser calculado em cima dos seus últimos salários, não é sobre todo o seu período de acumulação de contribuição para o plano. Então, quem é do plano BD, continua, se não consegue pagar o patrocínio, fica em BPD, mas não porta e nem resgata, porque o valor da portabilidade é só a sua contribuição. Como também é o valor do resgate para todos os planos, tanto BD ou CD. Ah, não quero mais, eu quero resgatar. Posso? Pode. Posso resgatar, posso levar o meu recurso, pegar ele tudo de uma única vez e levar. Ah, mas eu consegui juntar 400 mil reais, 200 mil da minha parte e quase 200 mil lá da parte da empresa. Eu vou resgatar? Pode. Só que você vai pegar só a tua parte, essa parte da empresa, que é quase 200 mil, vai ficar para o plano, vai pegar só a sua parte, em cima dele você ainda paga imposto de renda. Porque é um resgate, você tem que pagar imposto de renda. Então, resgate é a última opção a ser feita, porque você já leva pegando só a metade do que você tem. Você perde já quase 50% do valor. Eu falo quase 50% porque a empresa coloca a mesma parte na sua contribuição, você coloca 100, a empresa coloca 100, só que da parte da empresa desconta algumas taxas, né? Então, o valor que entra no seu plano é diferente. Mas quando você coloca o valor, você quer resgatar, você só resgata a sua parte. A parte que a empresa colocou, tanto no BD quanto no CD, fica para o plano, tá? Então, é a última das últimas opções a fazer que não indica. Como eu falei sobre carência, existe esse desenho aqui, essa ilustração, que mostra muito bem como você pode ser feito. Se eu tenho mais de 3 anos de idade, 3 anos de idade não, 3 anos de vínculo ao plano, se não tenho mais de 3 anos, eu só posso resgatar ou autopatrocinar. Sugiro autopatrocinar até completar os 3 anos. Ah, eu completei os 3 anos, tem mais de 3 anos de vínculo com o plano. O que eu posso fazer? Se sim, eu posso fazer o autopatrocínio. Ah, não quero mais contribuir? Posso por resgate, posso por tal, posso para um BPD, tá? Então, se eu sou autopatrocinado, ainda posso passar por esse instituto. Ah, não, quero resgatar. Resgatou, acabou seu vínculo, não pode fazer mais nada. Pegou o dinheiro, saiu, então não tem mais vínculo com o plano. Ou então, fiz a portabilidade, você pega a sua parte da empresa, leva para um outro plano e também não tem mais vínculo com esse plano que você está aqui. É o plano CD, no caso, para portabilidade. Ah, não, fiz o BPD. Eu estava no patrocínio. Ah, não consegui mais pagar, fiquei no BPD. O dinheiro ficou aqui. O que eu posso fazer? Eu posso portar ou posso resgatar. Ou então, no caso do BPD e no patrocínio, também tem a opção do benefício, tá? De receber o benefício quando completar a carência e desejar, sim, receber a sua aposentadoria. Mais uma vez, estou falando que eu falo para vocês que essa apresentação vai ser colocada depois no chat, né, com esse gráfico, porque a gente vai falando muito rápido, é mais fácil depois você visualizar e entender como que funciona esse caminho da sua contribuição que você pode fazer com os institutos. Como eu falei também, né, a Fundação tem 30 dias para enviar esse extrato. Não sei se algumas pessoas já receberam esse extrato para fim de opção pelo Instituto. Então, aqui diz
Aqui não dá para ver direito, mas ele traz aqui o valor da base de remuneração, quanto ele tem de contribuição, né? Se for no BPD, quanto tem de saldo, ou então se eu quero resgatar, qual vai ser o valor aqui diz, o auto patrocínio, quanto eu tenho que pagar. Aqui diz, no BPD, quanto eu vou, quanto vai ser, quanto tem de saldo para colocar no BPD, e diz a elegibilidade. Resgate, quanto eu vou resgatar, ou então na portabilidade, quanto eu posso portar. Não dá para ver aí, mas nesse caso aqui do exemplo que eu tenho, só para ver, a pessoa tem 287 mil. Se ela resgata, ela vai resgatar apenas valor líquido, que vai sair na mão dela, que ela tem a parte dela 156 mil e vai acabar resgatando só 110 mil. De 287 mil que ela tem, que acumulou durante esse período todo, se resgatar, líquido na mão só sai 110 mil. Então não vale muito, vale nada a pena. Caso for portabilidade, os 287 mil, vai os 287 mil para o novo plano, tá? Então é importante até entender isso, mas eu quero resgatar, não tem problema, mas olha como está perdendo. De valor líquido, descontando imposto de renda e tudo, os 287 mil na mão só vem 110 mil, quase um terço do valor, né? Lá no portal do participante tem os simuladores. Eu não sei, o simulador está sendo passado agora para uma alteração para incluir toda essa parte de tributação, né? A gente está correndo para poder permitir que vocês possam escolher quem é do plano CD, a opção de tributação que melhor se encaixa ao desejo de vocês, tá? Também, como eu falei, envio o kit de desligamento, que tem todas as informações, lá esse extrato para opção, os formulários, os documentos que precisam, as informações relevantes para poder sair. Quem se desliga recebe, tem esses documentos que vão receber por e-mail. Por isso que é importante, como falou, a Gabriela falou bem no início, pela manhã, de deixar na fundação atualizado o seu e-mail particular, não o e-mail da empresa, para a gente poder fazer esse contato com vocês, tá? Se alguém tiver dando dúvida, como a Gabriela falou, ainda tem a equipe de atendimento da Fundação, da Central de Relacionamento, tem o time comercial que está à disposição e até mesmo as outras áreas, como a área de benefícios também. Caso tenha alguma dúvida que alguma dessas áreas não consigam atender, a gente está à disposição para atender. São todos esses canais. Pelo telefone, por e-mail, tem ouvidoria, tem o WhatsApp da atendimento da Real Grandeza, não é ainda do comercial, mas do atendimento da Real Grandeza. Tem atendimento presencial que acontece lá na Real Grandeza, ou então com os representantes, também só agendar com eles. Pelos aplicativos da Fundação você consegue obter algumas informações. Na área do participante tem todas as informações, como simulador, por exemplo, até a parte agora da tributação já tem uma nota que foi colocada no site e já apresentando o webinar que vai acontecer na sexta-feira. E além disso, cada pessoa não consiga, ou então precisa de um esclarecimento maior, existe o atendimento que é feito por vídeo, que é um suporte especializado, você fala direto com a pessoa aqui da fundação, tanto do comercial, do atendimento, ou até mesmo da área técnica, para poder te dar os maiores e os melhores esclarecimentos, tá? Sobre o que eu tenho para falar seria isso. Agora a gente está aqui aberto às perguntas de, de vocês. Eu tenho agora botar os tópicos aqui para voltar.